Mas, irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de 1 Coríntios. O livro de 1 Coríntios. Capítulo do número 14. No versículo 1. 1 Coríntios, capítulo número 14, a partir do versículo 1. Vamos fazer hoje o culto de doutrina. Todos encontraram? Amém? Encontrou, irmão? 1 Coríntios 14, versículo 1. Está na Bíblia. Achou? Está na Bíblia. 14, 1. Diz assim: segui a caridade e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente poder profetizar. Porque o que fala em línguas desconhecido não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende. Em espírito fala mistérios, mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala em línguas desconhecidas edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Eu quero que todos vós faleis em línguas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas, a não ser que também interprete para que a igreja receba edificação. E agora, irmãos, se eu for ter convosco falando em línguas, que proveito vos aproveitaria, se não vos falasse ou por meio de revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina, da mesma sorte. Se as coisas inanimadas que fazem som, sejam flauta, sejam cítara, não formarem sons distintos, como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a cítara? Porque se a trombeta der sobre o certo, quem se preparará para a batalha? Assim também vós, se com línguas não pronunciadas palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como que falando ao outro. Só que aqui, meus amados irmãos, um tema muito importante para a igreja. Esse tema nós estamos até para fazer aqui, o seminário do obreiro. Talvez no final do mês estaremos fazendo esse seminário de obreiros, porque iremos tratar a respeito também da ordem e decência no culto. Mas aqui, essa passagem, o apóstolo Paulo, ele vai tratar depois, logo no versículo 26, sobre ordem e reverência no culto. Mas antes aqui ele está fazendo esse doutrinamento acerca do falar em línguas. E falando nisso, existe uma grande divergência entre algumas igrejas de que qual é a evidência, o sinal
que nós somos batizados no Espírito Santo. Há algumas igrejas que elas entendem que quando você é batizado nas águas, automaticamente você também é batizado no Espírito Santo. Só que nós, assembleanos, nós não entendemos desta forma. Nós entendemos que os dois batismos, eles podem ocorrer simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo, mas também eles podem ocorrer de forma distinta. Ou seja, você pode ser batizado no Espírito Santo antes de ser batizado nas águas, e você pode ser batizado no Espírito Santo depois de ser batizado nas águas. Eu conheci pessoas, irmãos, que quando o pregador, eu já vi, quando o pregador fez o apelo, quem quer aceitar a Cristo nessa noite? Aquela pessoa que naquela noite levantou as suas mãos, saiu do seu banco e veio até a frente, ela já veio sendo batizada no Espírito Santo, falando em línguas. Já vi também pessoas que no momento estavam sendo batizadas nas águas, também estavam no mesmo momento Jesus batizando elas no Espírito Santo. E também já vi pessoas que se converteram, aceitaram a Cristo, e só tempos depois que Jesus veio batizar aquela pessoa no Espírito Santo. E aí surge uma pergunta: pastor, por que Jesus batiza alguém antes até de aceitar Ele? Por que Jesus batiza outros quando estão sendo batizados nas águas? E por que pessoas que levam anos na igreja para serem batizados, e também há pessoas que até partem para a glória e nunca foram batizados no Espírito Santo? Olha, irmãos, eu sou sincero, eu não vejo uma explicação lógica para esse dilema. Não vejo. Alguns pastores dizem assim: não, é porque a pessoa não buscava o batismo no Espírito Santo. Verdade, tem pessoas que não buscam, estão na igreja, são crentes, são dizimistas, não faltam culto, mas elas não buscam o batismo no Espírito Santo. É verdade. Por isso eles não batizam. Mas como é que a gente pode explicar aquela situação que a pessoa ainda nem aceitou Jesus, só levantou a mão, veio aqui na frente e Jesus batizou no Espírito Santo? E às vezes a pessoa nem sabe o que é batismo no Espírito Santo, mas Jesus vai falar e batizou a pessoa. Como é que a gente pode explicar isso? Não tem explicação. E por que, pastor, não tem explicação, meu querido? A gente esquece de um detalhe: Jesus é Deus. E tem mais: Jesus é uma pessoa que tem vontade própria, tem pensamento próprio, tem escolhas próprias, e ele faz como ele acha que tem que fazer. Agora vai ser eu, que sou um Zé Ninguém, não sou nada, só pó e cinza, que vou ficar debatendo com Jesus, querendo ensinar Jesus como é que ele batiza com o Espírito Santo? Não, o senhor não. Deixa isso daí para os pastores aí de nome grandão, mas eu não.
Só quero falar de Jesus. Mas aqui, Paulo, ele traz essa advertência. Por quê? Porque na igreja primitiva, a igreja buscava muito. E porque, pelo fato da igreja buscar muito, orar muito, se consagrar, Deus também se fazia muito presente naquela igreja. E por Deus se fazer tão presente naquela igreja, aconteciam muitos milagres, acontecia muito batismo do Espírito Santo. Só que Paulo, ele começou a notar que as pessoas se reuniam na igreja e ela é a festa. Que até um hino desse culto não tinha para terminar, né? E realmente, domingo passado, graças a Deus, foi um culto gostoso aqui na igreja. Como foi? Quem estava aqui? Estava até vazio, mas foi um culto tão gostoso que a gente passou muito do horário, coisa que eu não faço, eu não gosto de fazer, mas a gente passou, a gente terminou 8h30, 8h40 da noite, terminou 8 horas. E por que, pastor? Porque Deus estava operando, Deus estava abençoando de tal forma que o culto foi se alongando, se alongando, se alongando. Então, Paulo, ele observou que lá na igreja de Coríntios, Deus se fazia presente no meio do povo. E quando Deus está presente, as pessoas se alegram, as pessoas ficam maravilhadas, as pessoas ficam cheias do Espírito Santo. E quando a gente está cheio do Espírito Santo, a gente quer extravasar, a gente quer, sabe, pular, a gente quer rodopiar, quer balançar, é normal. A gente está cheio. Mas só que Paulo, ele identificou que aqueles crentes, eles se reuniam e não havia proveito. Não havia proveito. Um proveito cognitivo, um proveito de raciocínio, um proveito de deixar Deus falar na igreja. Porque, irmãos, entendam, o louvor é bom, o testemunho é bom, mas a síntese do culto é a pregação. A síntese, né, o principal do culto é a exposição da palavra de Deus para ensinar, para redarguir e para exortar. Paulo fala aqui, me fugiu aqui o versículo, está aqui, ó. Paulo diz, né, que a palavra de Deus, aqui no versículo 3, é para o quê? Para a edificação, para a exortação, para a consolação. Eu não estava vendo isso na igreja. Era uma igreja que as pessoas entravam, falavam em língua estranha, todo mundo blá 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 blá, mas ninguém entendia nada. Imagine que esse pouco tempo que eu estou aqui falando com vós, se eu tivesse aqui blá 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 língua estranha, pastor, isso é uma benção. Se você começa a falar em língua estranha, outro fala, outro fala, outro fala, outro fala, e daqui a pouco a igreja incendeia. Aí dá 9 horas da noite, vamos terminar, blá 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 blá. Aí outro blá 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 blá. Aí estica um pouquinho. Mas quando a gente sair do culto, e a gente vai parar e pensar assim: o que foi pregado mesmo? O que foi ensinado nessa noite? Qual foi a palavra de exortação? Alguém foi exortado? Olha, aquele que rouba, não roube mais. Aquele que vive no adultério, não adultere mais. Houve exortação? Houve edificação? O que foi ensinado? Edificar. O que foi aprendido na igreja? Quando a
palavra de consolação, aquela palavra assim: Deus vai resolver seu problema, não chores, não tema, né? O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ouve uma palavra dessa? Não. Ouve língua estranha. O povo se alegrou, maravilha. Só que não houve nem edificação, nem consolação e nem exortação. Ou seja, o nosso culto, ele não foi um culto racional. O nosso culto foi um culto emocional. Aí Paulo diz em Romanos que o nosso culto deve ser um culto racional. E por que não emoção? Porque, irmãos, tem muitos pregadores que eles têm técnicas de fazer você chorar, de fazer você se sensibilizar. Mas quando você sai e vai embora para a sua casa, o que você levou de Deus? Qual foi a parte inteligível que Deus colocou na sua vida, você entendeu e você diz assim: vou praticar? Eu faço as minhas palavras do apóstolo Paulo, que Paulo diz, né? Eu quero que todos faleis em língua, versículo 5, porque o que profetiza, mas muito mais que profetizeis é o que eu quero. Eu, como pastor da igreja, eu quero que Deus batize todo mundo no Espírito Santo. Eu oro por isso. Eu estava aqui orando há pouco. Eu oro por isso: Jesus batize cada crente aqui no Espírito Santo. Eu quero que Jesus dê dom de discernimento do Espírito. Eu oro para que Jesus dê dom de profecia, dê dom de visão, dom de revelação. Por quê, pastor? Porque isso edifica a igreja. Isso ajuda a igreja. Já pensou? Alguém tem dom de profecia, dom de revelação, aí a pessoa entra lá cheia de problema. Não é crente, não. Nem é crente. Vem na primeira vez na igreja porque a irmã Rita chamou. Aí a pessoa chega aqui, aí Deus usa um vaso: olha, você isso assim, porque eu vou fazer isso, você está passando por isso. Meu querido, meu irmão, aquilo ali já desperta um que na pessoa, pensando assim: olha, aqui é diferente. Deus fala, Deus revela. Eu fui na igreja, aquela igreja ali, ó, ninguém sabia do meu problema. Quando eu cheguei lá, Deus revelou lá, rapaz, foi um céu aberto. Foi uma coisa que eu nunca vi na minha vida. Aquela pessoa, para aceitar a Cristo, é mais fácil. E por isso, falando nisso, os dons espirituais, o batismo no Espírito Santo, ele não foi dado por Jesus para a igreja, para a gente se trancar aqui na porta e ficar aqui a noite toda orando, falando língua estranha, profetizando um para o outro. Não! Os dons espirituais, o batismo do Espírito Santo foi dado à igreja para auxiliar a igreja. Sabe o quê? No evangelismo. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Aquela que crê e for batizada será salva. O batismo do Espírito Santo, ele foi dado por Deus para isso. Observe que lá em Atos dos Apóstolos, os discípulos, e todos que estavam ali, ficaram de 120 pessoas, naquele cenáculo, eles estavam orando, jejuando, buscando a Deus.
mas ninguém ainda saía para falar de Jesus. Mas depois que eles foram batizados no Espírito Santo, que eles saíram e começaram a pregar e anunciar o Evangelho. Então, meus amados e queridos irmãos, o batismo no Espírito Santo, o dom de falar em línguas, ele deve ser preservado, ele deve ser incentivado na igreja. Portanto, que se alguém fala em línguas, que pelo menos haja um intérprete. Por que, pastor? Porque aquele que fala em línguas, ele está significando ele com Deus. Mas quando pelo menos há um intérprete, um fala em língua, outro interpreta. Um fala em língua, outro interpreta. É lindo. Tempo que eu não vejo. É lindo. Eu sou apaixonado. Ele está edificando quem? A igreja. E aí é aquela velha máxima, né? O coletivo se sobressai sobre o individual. Então, quando a igreja ela é edificada, a igreja se sobrepõe, essa edificação se sobrepõe à edificação individual. Porque imaginemos se tivesse 100 pessoas aqui, todos sendo edificados. Todos vão sair daqui que alegres, regozijados, cheios da presença do Espírito do Senhor. Mas, se não houver intérprete, só aquele dali que está falando em língua que vai sair alegre, feliz. Hoje Deus me visitou no culto. Hoje foi uma bênção. E os outros 99? Já vai tudo murmurando. Aquele irmãozinho lá, aquela irmãzinha lá ficou falando em estranho o tempo todo. O pastor ia pregar, não dava nem para o pastor pregar, porque ele não calava a boca lá, fazia uma zoada, a gente não entendia nada. Então, meus amados irmãos, que possamos ficar nessa palavra. Que possamos entender, praticar, buscar o batismo no Espírito Santo. Que jamais venhamos impedir o agir de Deus na igreja. Longe de mim dizer assim, aqui eu não quero mais ninguém falando. Não, Deus me livre. Eu quero que todo mundo fale língua estranha. Eu quero. Mas eu também quero, como Paulo, que haja o quê? Os profetas. Que haja o quê? Os intérpretes. Por quê, pastor? Porque eu quero que todos sejam edificados, inclusive eu. Também quero ser edificado, eu sou crente. Sou igual a você. Eu venho para a igreja para adorar, para buscar, né? Para pedir a Deus misericórdia da minha vida, da minha família. Né? Buscar, lutar pela minha salvação, igualzinho você. Só isso. A única diferença é que eu me chamo de pastor. Deus me colocou como pastor da igreja. É a diferença. Eu sou igualzinho a você. Dependente, necessitado da presença de Deus. Amém, meus queridos? Glória a Deus. Então que Deus possa abençoar cada um, em nome do Senhor Jesus.